Olá, muito bem-vindos mais uma vez ao meu canal. Eu sou a Gláucia da Vaidocha e hoje nós vamos fazer o gorro que combina com a gola que fizemos no vídeo anterior. Para este gorro, eu usei pouco mais de um novelo da Lanclash, 100 gramas da Pinguim, na cor 9702, um marronzinho bem bacana. A gente vai usar para desenvolver esse trabalho agulha de crochê número 5, agulha de tapeceiro, um pinguinho de cola para fazer os nossos arremates, marcadores, uma tesourinha e a fita métrica. Então, vamos lá desenvolver esse gorro lindinho. Bem, então vamos lá fazer o nosso gorro com esse ponto que fica muito parecido com o tricô, né? Tem gente que chama de falso tricô. Ele é um ponto muito fácil de ser feito. Eu fiz aqui essa largura que eu tenho aqui, deu 20 centímetros. Esta é a altura do nosso gorro por 60 centímetros. Então, ele tem 20 de altura por 60 de comprimento. O comprimento é a volta na cabeça. Aí, a gente vai arrematar aqui em cima. Essa é a volta que vai dar na nossa cabeça, né? Para um gorro adulto. Lembrando que é um gorro adulto. Eu fiz ele bem larguinho, porque o barrado dele vai ser com a nossa trança. Nós vamos colocar, anexar a trança aqui nele. E eu não quero que quando coloque na cabeça, estique. Porque eu quero que a trança fique muito bem visualizada. Então, para fazer esse ponto nesse tom de marrom, a trança, quando a gente fez a nossa gola, ainda deu para ficar legal para visualizar. Mas este ponto não ficou legal na filmagem. Então, eu escolhi um outro fio. Na verdade, esse aqui é um fio poliéster, mais ou menos na mesma espessura da lã. Ele é um pouquinho mais grosso, mas eu vou usar a mesma agulha, número 5, que é para ficar claro como a gente faz esse ponto. Ele é muito fácil, mas se você não conseguir visualizar, não vai ser fácil de você fazer, não é verdade? Então, aqui eu coloquei 30 pontos para iniciar o nosso gorro. Então, eu vou colocar para uma amostra, para ensinar, uns 20 pontinhos aqui, 20 correntinhas, porque isto aqui é uma amostra para você perceber direitinho qual é o movimento que o ponto faz. Porque no marrom não ficou legal de explicar para vocês, não. Então, a gente vai fazer por aqui, que eu tenho certeza que vai dar para entender melhor. Não sei se tem 20, mas acho que já tem o suficiente para a gente começar a entender esse ponto. Então, vamos lá. Eu vou fazer uma correntinha de virada, dou uma laçada, pego ali na segunda correntinha, porque a minha primeira foi de virada, puxo uma laçada do fio que vem do rolo, dou uma espremidinha nessa laçada, porque é essa última, que vai passar pelas duas laçadas que já estavam na agulha. Então, eu dou uma espremidinha para ela encaixar ali, bem no gancho da minha agulha. Aí, eu passo por baixo. Então, de novo, laçada, vou lá na minha correntinha, puxo o fio que vem do rolo, dou a altura, dou uma apertadinha nela, para ela encaixar lá no gancho da minha agulha, para passar mais fácil por baixo das outras duas.
E esse é o ponto que nós vamos fazer ida e volta no nosso gorro, né? Ele não é difícil de fazer, não. Então, vamos lá. Laçada. Vou lá na correntinha, que é meu ponto de base neste momento. Puxo. Dou uma espremidinha nela para encaixar bem no gancho da minha agulha. E passo por baixo das outras duas laçadas. Este é o movimento que nós temos que fazer para poder ter esse resultado que nós temos aí com cara de tricô, né? Então, laço, tenho uma na agulha, laço mais uma, vou lá, laço mais uma. Como se fosse um ponto alto, só que a gente não vai pegar como seria no ponto alto. A gente vai dar uma espremidinha nessa última laçada que a gente pegou, e ela que vai passar por baixo das outras duas. Então, o movimento é muito tranquilo. Talvez você tenha um pouco de dificuldade, esse movimento aqui, quando a gente faz na lã, este aqui, né? A lã, ela desfia um pouquinho, então o cuidado que a gente tem que ter é de não deixar desfiado, porque fica umas coisas como se tivesse, sabe, quando a gente tem uma malha que prendeu em algum lugar, solta um fio, ela faz isso. Então, na verdade, a dificuldade, eu acho que aí é mais de controlar essa lã aí e voltar, né, desmanchar, para ficar um trabalho bem bonito, bem uniforme nos seus pontos. Mesmo assim, de vez em quando ainda tem uma mancada aí no meio do caminho. Então, ele vai ficando com essa carinha bem bonitinha, que é, na verdade, o destaque que a gente vai dar agora nele, né? Pronto, fizemos uma primeira carreira, pegando tudo igual. Vou fazer nosso pontinho de virada. Uma correntinha na virada, vira o trabalho. Agora é que a gente precisa visualizar, por isso que eu falei para vocês que no marrom, no vídeo, não ficaria bacana. Porque nós temos a correntinha que se forma na cabeça do ponto, toda vez que a gente faz qualquer ponto do crochê. E nós temos todas essas laçadinhas que ficam abaixo das correntinhas. Essas laçadinhas é que vão ser a nossa base para pegarmos os pontos nessa próxima carreira. O ponto é igualzinho, a diferença é onde a gente vai pegar, que é aqui. Ele é um ponto que deixa a peça bem grossinha, bem quentinha mesmo, porque é como se a gente estivesse fazendo 2 vezes o mesmo ponto. Não rende muito, não. Ele não cresce rapidinho, mas fica maravilhoso. Vocês vão ver como é que acontece agora. Então, vamos lá. Falei que a gente ia pegar nessas laçadinhas que o ponto cria, né? Então, laçada, igualzinho. Não pule nenhuma, passa ali por baixo, puxa o fio que vem do rolo. E, de novo, aquela última que a gente acabou de trazer é que vai passar por baixo das outras duas. Pega ali, naquela laçadinha que se formou, dá uma amassadinha nela, na última laçada, para encaixar direitinho no gancho da tua agulha, para poder empurrar lá para baixo das outras duas laçadas, ó. Sempre pegando nessa ondinha, né, que o ponto formou. Que, veja, todos eles ficaram com uma ondinha. Então, tem aqui, olhando de cima já dá até para ver. É como, parece até que formou 2 correntinhas, uma aqui e outra aqui. É como se a gente pegasse na perninha, na primeira perninha da correntinha. Ele ficou com
1, 2, 3, né? A gente pega sempre nessa primeira aqui. Nessa que se formou, essa ondinha que se formou, né? É bem bonitinho. E com isso, a gente vai destacando a correntinha da carreira anterior, né? Aquilo que fica, aquela correntinha que forma na cabeça dos pontos do crochê. Então, a gente laça. E sempre dando um jeitinho para não deixar a sua lã ficar desfiada. E não perder, não comer, não pular nenhum ponto. É fácil acabar pulando. Se você vai trabalhar numa lã mais escura, então fica complicado. Esse conjunto de gola e gorro fica muito bonito no azul marinho, no preto. Mas para fazer um vídeo, para ensinar, essas cores não ajudam, não só nesse ponto, como em ponto nenhum, né? Quem quer aprender precisa visualizar. E se você faz um vídeo que a pessoa não compreende, não vale muito a pena não, né? Então, a gente vai indo até o finalzinho da carreira, volto já já para fazer a outra. Cheguei lá no fim da minha carreira, já fiz a minha correntinha de virada. E começo de novo, nunca pule esse primeiro, veja que a gente tem ali uma laçadinha, uma ondinha, pega nela e segue com o mesmo ponto. É isto o tempo todo, por toda a peça do gorro, né? O que vai ficar na cabeça. Não tem nenhuma dificuldade, ele segue assim o tempo todo. Não faça apertado, né? Deixa ele com uma boa folguinha. Opa, faltou a laçada. Deixem sempre com uma boa folguinha, porque assim o ponto fica mais bonito ainda, né? Muito apertado, às vezes não dá nem pra gente ver direito. E também fica mais difícil de trabalhar nas coisas quando são muito apertadas. E principalmente quando a gente for fazer a trança, ponto apertado não combina com trança não, porque deixa ela toda envergada. Faz defeito. Esse ponto, como aquele que a gente faz pegando pela alcinha de trás, o ponto baixo que pega pela alcinha de trás, né, que forma uma sanfoninha também é legal para fazer gorro. Só que ele fica um pouquinho maior, né? Ele dá uma distância um pouco maior entre as trancinhas, entre essa cabecinha dos pontos, que é o que está sendo destacado aqui no nosso caso. Ele também é legal para fazer gorro. Então, como aquele ponto, este aqui também não tem direito em avesso, porque se a gente está fazendo exatamente a mesma coisa nos dois lados, indo e voltando, ele vai se formando igual, né? Então, olha como é que vai ficando. Ele vai formando este desenho com esta elasticidade, né? Fica muito bonito. Quando a gente arrematar, vai dar um charme bem bacana. Então, é isso. Vá fazendo aí, como eu falei pra você. Eu tinha 20 centímetros e meio de altura por 60 centímetros de comprimento. Você pode estar falando assim, nossa, ficou grande, né? Se a gente for medir a nossa cabeça, a volta toda, a circunferência da nossa cabeça vai dar em torno de 53, 54 centímetros. É que eu não quero que o gorro ele vai ficar com essa largura. Porque eu não quero que ele estique na hora de pôr na cabeça. Porque eu não quero que a trança estique. Se ela se esticar, ela perde um pouco o relevo dela. Então, eu quero que fique um gorro bem soltinho mesmo, que é pra trança não ficar esticada, tá bom? Depois a gente volta.
De volta aqui, espero que você tenha feito aí o comprimento do seu gorro. Aliás, eu fui até medir minha cabeça, depois que a gente conversou, deu quase 60 mesmo. Então, 60 centímetros não é uma medida muito grande. Talvez a gente tenha alguma dificuldade na hora de fecharmos aqui em cima para ficar bem arrematadinho, né? Mas vai ficar bacana. Então, eu cheguei aqui na minha última carreira, andou pegando algumas coisinhas aqui, alguns pontinhos, ó, que grudou na minha agulha e acabou desfiando um pouquinho. Lã tem isso. Agora, o que a gente vai fazer? Eu quero fazer um barrado com pontos baixos numa das bordas, que é o que vai facilitar na hora que eu vier pregando a minha gola junto com o gorro, né? Anexando ao gorro. Então, eu vou fazer, como é que a gente faz o barrado de ponto baixo? Cada um desses, cada intervalo desses, aqui é uma carreira, aqui é outra, aqui é outra, aqui é outra, aqui é outra. Cada intervalo desses, trancinha é uma carreira, intervalo entre as trancinhas é outra. A trancinha é carreira, intervalo entre as trancinhas é outra. Em cada pontinha dessas, nós vamos fazer um ponto baixo, que é para dar uma firmeza na hora que nós viermos anexando a nossa trança. E para deixar o nosso corpo do gorro, né, bem estruturadinho, para não fazer buraco, porque a hora que a gente anexar a nossa trança, ela já vai trazer algumas pontinhas aí, porque nela nós não vamos fazer esse acabamento. Nós vamos deixar ela gordinha do jeito que ela tá mesmo. Então, em cada carreira, um ponto baixo, pegando assim na lateral. Esta carreirinha de pontos baixos, repito, é só pra gente poder vir depois pegando trancinha com trancinha, para poder fazer na nossa trança, depois a grande, né? Conforme a gente for costurando, vai ficar uma bordinha pequenininha, mas vai ficar que vai anexar a nossa trança e ela não vai virar pro outro lado, não vai ser como um gorro normal que você estica ele, inclusive a virada, né? A virada do nosso gorro vai ficar o tempo todo ali, até porque quando a gente fechar o gorro vai ser costurado dobrado, né? Já costurado dobrado. Então, vá fazendo essa bordinha aí no corpo do seu gorro, que daqui a pouco a gente volta para falar da trança. Até já. Terminado aí o barradinho, né? Deu uma outra carinha assim mais firme no nosso acabamento. Não precisa cortar o fio, deixa ele aí, porque é através dele que a gente vai vir pregando, trazendo a nossa trancinha, que é a virada do gorro. Então, reserve ele aí, porque agora a gente vai falar da trança. Para fazer a trança do gorro, o que a gente vai fazer? Eu vou trazer de novo o meu fio mais claro, pra gente deixar bem claro mesmo como é a trança. Eu vou colocar 14 correntinhas. E a partir delas é que nós vamos fazer a nossa trança, e essa vai ser a altura do barrado do nosso gorro, né? Porque desses 14 pontos, 6 serão para trança. 6 pontos serão ocupadinhos pela trança ali quando a gente vai cruzar os pontos. Vamos dar uma olhadinha quantos tem aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ixi, passei. Já vou deixar um a mais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Já deixei 15, que é o meu pontinho de virada. Mas vou fazer mais 2. Fiz 3 pontinhos, que equivalem à altura de um ponto alto. E vou seguir nessa carreira, pegando pelo 4º ponto, somente com pontos altos, até lá
no restante, no primeiro pontinho do cordão de correntinhas, né? Então, essa primeira parte é só ponto alto. Ponto alto é uma laçada, pega ali na trancinha, puxa uma laçada do fio que vem do rolo, tira 2 e tira mais 2. É parecido com o que a gente fez o tempo todo lá no corpo do gorro, só que dessa vez a gente tira duas laçadinhas e depois outras 2. Então, é o ponto alto normal que a gente vai fazer para dar essa base, né? Essa primeira carreirinha. E na próxima, a gente já vai começar a montar a base da trança e a bordinha, as laterais desta peça de virada do gorro. Então, a gente já tá chegando lá na pontinha, no último ponto. Vamos conferir já, para ver se deu os 14. Eu acredito que sim, que a gente contou, né? Minhas correntinhas de virada também contam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Opa, por quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Fiz um a mais, eu peguei o nó. Nós precisamos só dos 14. Por quê? Desses 14, nós vamos ocupar 4 deste lado e 4 deste, 4 e 4, para fazermos um barradinho. Os 6 do meio vão ser a nossa trança. Como é que é esse barrado? Aí eu vou fazer 3 correntinhas. E o segundo ponto eu vou empurrar para frente. Como é que eu empurro o ponto para frente? Para dar um relevo nele. Eu vou com a minha agulha por trás, pego todo o ponto, puxo uma laçada, fiquei com 3 e faço o ponto alto. Então, eu dei um relevo para esse meu segundo ponto. Agora, eu vou fazer 2 outros pontos, que quando desenvolver a trança, eles vão ficar meio afundados, eles vão ficar um pouco abaixo da trança. Isso aqui vai dar o destaque para a trança. Agora, eu quero continuar nesse destaque. A minha trança vai ser os próximos 6 pontos. Então, eu vou empurrar para frente todos esses próximos 6. Pegando por trás do ponto inteirinho, pego uma laçada e ponto baixo. Tira 2 e tira 2. Eu vou fazer este processo nesses 6 pontos centrais desta peça que vai ser anexada ao nosso gorro. Então, eu tô empurrando, tô dando um relevo nesses pontos altos pra frente, indo do meu lado direito. Como é que eu faço isso? Para empurrar pra frente, eu passo a minha agulha por trás de todo o ponto. Então, empurrei pra frente. Aí, puxo a laçada, fiquei com 3 na agulha e faço o ponto alto. Vejam que já vai destacando. E é isso mesmo que nós queremos, que esses pontos centrais, esses 6 pontos centrais, fiquem mesmo em destaque. Vamos ver, 1, 2, 3, 4, 5, falta mais um, 6. Ok. Eles estão destacando aqueles 2 que a gente fez de intervalo entre a borda e a trança, vão ficando mais fundinhos, porque a trança tá em relevo, ela tá vindo pra frente,
E a gente continua, vamos fazer desse lado a mesma coisa que fizemos desse. 2 pontos altos pegos normalmente. 1, 2. O penúltimo, a gente vai colocar um destaque pra frente, vai empurrar o ponto pra frente. E o último, que eram as minhas trancinhas, não pode ser esquecida, a gente tem que fazer. Nelas, eu pego na última trancinha e subo com um ponto alto. Ok? Então, estamos começando a dar um relevo para nossa trança. Este é o intervalo em que nós vamos já cruzar os pontos. Então, agora, eu faço 3 correntinhas que dão a altura do meu ponto alto, viro o trabalho. O segundo ponto é aquele que a gente empurrou para frente, né? Então, se ele tá... Quando eu viro minha peça, aqueles todos que eu trouxe para frente, quando tava do lado direito, agora eu vou ter que empurrar para trás. Quando eu empurro para trás, eu venho com a minha agulha pela frente. Então, eu dou a laçada, abraço o ponto pela frente, é a mesma coisa, só que pegando dessa vez pela frente do ponto. Não perde a laçada, abraça o ponto pela frente, puxa o fio que vem do rolo. Opa! Às vezes, a laçadinha escapa. Fiquei com as 3, basicamente o ponto alto. Pronto. Então, ele permanece, quando eu olhar do lado direito, ele permanece empurrado pra frente. Agora, a gente tem aqueles 2 pontos altos que vão fazer o intervalo entre a bordinha, que são esses que a gente fez agora, e a trança. E agora, a nossa trança, a base da nossa trança, quando eu tava trabalhando do lado direito, eu empurrei pra frente. Agora, eu tenho que empurrar lá pra trás, eu tenho que manter o relevo pro lado que ele está. Então, para empurrar pra trás, eu dou a laçada na minha agulha, passo a agulha pela frente do ponto, puxo a laçada, fiquei com as 3, tiro 2 de cada vez e ponto alto. Então, vou lá pela frente, empurro o ponto lá pra trás, porque agora eu tô trabalhando o que seria o avesso da nossa trança. E vou fazendo o ponto alto assim, pegando, empurrando pra trás quando eu tô trabalhando no lado direito da peça. Vamos tirar um pouquinho de fio aqui. Quando tem bolinha é ruim que ela rola. E assim, fazemos os 6 pontinhos, dando o relevo a ele, aquele relevo que ele já apresentava, a gente mantém. Pra não perder, né? Ok. Ela tá com o relevo todo lá pro outro lado. Agora, vem os 2 pontinhos, 2 pontos altos, normalmente. E cheguei no meu barrado de novo, que são aqueles 2 pontos iniciais. O penúltimo ponto tá em relevo pra frente quando eu trabalho no lado direito. Como eu tô no avesso, eu tenho que empurrar ele pra trás. Como é que eu empurro pra trás? Dou a laçadinha, pego ele pra frente, quando eu peguei pela frente, empurrei ele pra trás do trabalho. Puxo uma laçada do fio que vem do rolo e fecho o ponto alto. As 3 correntinhas de início estão aqui, elas precisam ser trabalhadas também com mais um ponto alto. E pronto, terminei a peça que vai ser anexada do lado
esquerdo, né? Esse aqui é o lado avesso, viro novamente. Já começo a perceber o relevo que vai se dando na minha trança. Que aqui tá mais fundinho, aqui tá mais fundinho. E a gente agora vai trabalhar do lado direito, nesse relevo, já fazendo o cruzamento dos pontos para dar início à nossa trança. Então, 3 correntinhas. O segundo ponto é em relevo para frente, então a agulha vai lá por trás dele, né? Pega ele todo por trás para empurrar pela frente, para empurrar para frente. E faço o ponto alto. Aqueles 2 pontinhos de intervalo que vão ficar, na verdade, mais fundinhos, né? Eles vão aparecer como se tivesse mesmo para trás da trança, vai ficando mais fundo, porque a trança vai fazendo este relevo. Agora, nós vamos trançar. Para trançar, o que que acontece? Eu tenho que fazer um ponto que fique comprido o suficiente para que os pontos deste lado cruzem para o lado de lá, alcancem o lado de lá. E os pontos deste lado alcancem o outro lado, porque assim ela vai cruzar. E nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar primeiro os 3 últimos pontos, todos eles pegando por trás, porque nós vamos manter esse relevo que nós estamos dando. Então, para começar a nossa trança, nós vamos começar a partir do 4º ponto, 4º, 5º e 6º. Vamos esticar os pontos e depois a gente vai voltar fazendo o primeiro, o segundo e o terceiro. Então, como é que a gente faz isso? O ponto alto duplo ou o ponto altíssimo é aquele que a gente dá mais de uma laçada antes de pegar o ponto da carreira de base. Então, neste caso, são só 6. Nós vamos dar 2 laçadas na agulha. Vou lá no 4º ponto. Pego por trás, coloco a minha agulha por trás do ponto, mantendo o relevo. Puxo o fio que vem do rolo. Fiquei com 4 laçadas. Tiro 2, laço o fio do rolo, tiro mais 2, laço o fio do rolo, tiro mais 2. Sempre lembrando de deixar o ponto bem elástico, né? Se você perceber que você precisa dar uma altura maior para alcançar do outro lado, você faça isso, depende da lã com que você está trabalhando. 2 laçadinhas, vou lá, nesse que seria o 5º ponto daqueles 6 em relevo, puxo o fio que vem do rolo, 4 laçadas, tiro 2, tiro mais 2 e tiro mais 2. Esse é o ponto altíssimo ou ponto alto duplo. 2 laçadas, pego lá, puxo o ponto por trás, coloco a minha agulha por trás do ponto, puxo o fio que vem do rolo, 4 laçadinhas na agulha, tiro 2, tiro mais 2 e tiro mais 2. Trançamos, cruzamos, dos 3 últimos pontos estão indo para lá. Agora, nós vamos voltar para trás, fazendo a mesma coisa, só que pegando a partir do primeiro ponto dos 6. Então, vamos lá. 2 laçadas. Pego lá no primeiro ponto. Se você virar ele assim de ladinho, fica até mais fácil para puxar o fio que vem do rolo. Puxa o fio que vem do rolo, as 4 laçadas do mesmo jeito. Tiro 2. Opa. Tiro mais 2. E tiro mais 2. 2 laçadas de novo. Vou pegar o segundo ponto. Ó lá, observa bem onde vai colocar a agulha. Passa ela por trás do ponto para empurrar ele para frente. O que que tá acontecendo aqui? Vamos lá, é aqui mesmo. Passa por trás do ponto,
Pode ser um pouquinho difícil na primeira, mas depois você vai ver que vai ficando muito fácil. Não é difícil fazer, não. Só precisa atenção. 2 laçadinhas e agora eu vou para aquele que seria nosso terceiro ponto. Pego, sempre empurrando o ponto para frente e, portanto, passando a agulha por trás do ponto. Ok, vamos dar uma olhada como é que ficou. E aí está o os nossos pontos cruzados. Ele vai pegar um formato bem legal na próxima carreira. Então, vamos terminar. Fiz os 6 pontos. Agora, a gente segue normalmente. Ponto baixo naqueles 2, que são o intervalo entre a trança e a borda. Dois. Esse aqui, a gente não pode esquecer de pegar por trás para empurrar para frente, né? Passar a nossa agulha por trás do ponto. E não esqueça de fazer aquele que é o de virada, porque senão vai dar um erro aí no seu trabalho. Muito bem, seguimos. Agora eu vou virar. Ela faz essa curvinha, mas conforme a gente vai trabalhando, ela vai tomando o formato que tem que tomar, tá bom? Então, não se preocupe com isso. Virando as 3 correntinhas de virada. O segundo ponto é aquele que tá empurrado lá para trás, ele está em relevo. Então, a gente vem com a agulha pela frente, porque agora eu tô no avesso, então eu vou empurrar ele para trás. Passo a minha agulha pela frente do ponto, puxo o fio que vem do rolo e faço o ponto alto, normalmente. Os próximos 2 são aqueles pontinhos de intervalo, né? Eles vão ficar afundadinhos no trabalho, porque a trança vem toda em relevo. E agora o que acontece? Chegamos ali naqueles nossos 6 pontos. Se a trança tem 6 pontos de base, ela precisa continuar com os 6 pontos de base, ela precisa continuar com esses 6 aqui quando a gente for trabalhar. Então, o que que acontece? Eu vou vir trabalhando desde o primeiro até o 6º ponto, empurrando ela lá para trás, como se ela não tivesse cruzada, como se não tivesse acontecido nada nesses pontos. Então, ponto alto normal, para empurrar lá para trás. Eu pego o meu ponto pela frente. E faço ponto alto normalmente. A gente só faz o ponto alto duplo ou ponto altíssimo, não sei como você chama, quando a gente vai cruzar os pontos. O resto todo é trabalhado em pontos altos, normalmente. Fiz os primeiros 3. Ok? Fiz os primeiros 3 pontos, tá tudo bonitinho. Agora, eu tenho que fazer os últimos 3. Ele tá cruzado, então eu tenho que vir pegando este aqui. Pode parecer um pouquinho difícil, gente, mas não é não. Ó, este aqui. E ponto alto normalmente. Esse seria meu 5º ponto. E o 6º ponto. E temos os nossos pontos trançados, cruzando um com o outro. E seguimos. O resto do trabalho permanece a mesma coisa, são aqueles 2 pontos de intervalo. O penúltimo ponto tá empurrado lá para trás, né? Ele tá em relevo na frente, então eu tenho que pegar. Se ele tá empurrado para trás, minha agulha vem pegando ele pela frente.
ponto alto normal, e as minhas trancinhas de virada também precisam ganhar um ponto alto normal. E assim, vamos construindo a viradinha do nosso gorro. Vamos fazer essas carreiras, vamos voltar agora. 3 correntinhas de virada. Opa, tô fazendo besteira aqui. Este é o ponto alto em relevo da nossa borda, só que ele tá em relevo pra frente. Se ele tá pra frente, minha agulha vai passar por trás dele todinho. Puxo o fio que vem do rolo, ponto alto normal. Os 2 pontinhos de intervalo que são normais, que a gente não tá em relevo nenhum, nem pra frente nem pra trás. E aí sim, cheguei de novo na minha trança. Os 6 pontos em relevo permanecem em relevo, então eles estão empurrados pra frente. Se eles estão empurrados pra frente, a gente pega por trás pra empurrar o ponto pra frente. Então, e normalmente só pega o ponto todo, né? Você traz ele todo pra frente e segue com pontos altos. E assim a gente vai pegando, mantendo o relevo. Então, se você tá trabalhando no lado direito da peça, você tá empurrando pra frente. Se você tá trabalhando no avesso da peça, você tá empurrando pra trás. E assim vamos. Fica muito claro, não tem muito como errar, porque a gente vê bem o relevo que se coloca na trança, né? Agora, são aqueles 2 de intervalinho, para deixar a trança mesmo com esse relevo que ela tem que ter, que faz que fica bem bonito. Esse é o penúltimo ponto, ele tá empurrado pra frente no meu lado direito da peça. E o último ponto são as nossas trancinhas, tem que ter um ponto alto nelas também, não pode esquecer delas. E a gente volta já já pra fazer a outra carreira. Já virei minha peça, já fiz os 4 primeiros pontinhos, né? O primeiro ponto, as 3 correntinhas, o segundo ponto empurrado para trás, porque eu tô agora trabalhando no avesso da peça. Os 2 pontinhos que são os de intervalo entre a trança e a borda. E agora eu tô naqueles 6 pontos de novo, que são os pontos da trança. Novamente, a gente pega para empurrar lá para trás, minha agulha vem pela frente, passa pela frente do ponto, empurro lá para trás, puxo o fio que vem do rolo, escaparam todos, vamos pegar, peguei. Puxando, dá mais um pouquinho de fio aqui para trabalhar. E assim vamos. Só prestando atenção sempre, né? Para não pular nenhum pontinho, porque, como a gente falou, se nós temos 6 pontos de base para nossa trança, esses 6 pontos precisam permanecer aí até o fim do trabalho, né? A gente não pode comer ponto não, senão deforma a trança, né? Ela não fica com a cara que tem que ficar, não. Os 6 pontinhos. Tô no último já. Beleza? E terminando a nossa carreira, os 2 pontos de intervalo. Um pontinho no barrado, na borda, tá empurrado lá pra trás, já que eu tô no avesso da peça. E o último ponto nas nossas trancinhas de virada. Ok.
Vamos fazer 3 pontinhos, 3 correntinhas e olhar agora nosso trabalho. Esta foi a carreira em que nós trançamos, cruzamos os pontos. Nós fizemos mais uma que veio, outra que foi, outra que voltou. Então, fizemos 3 carreiras inteiras. Na 4ª carreira é que a gente vai cruzar de novo os nossos pontos. Então, vamos lá. As bordinhas são normalmente, em todas as carreiras são feitas da mesma forma. Quem tá em relevo, se mantém em relevo. Quem tá mais afundadinho, fica afundadinho. E agora, nós vamos trançar mais uma vez. Vamos fazer para ficar bem claro como é que a gente faz essa trancinha. Então, de novo, nós temos os 6 pontos em relevo. Nós vamos começar pelo nosso 4º ponto. Vamos fazer primeiro o 4º, o 5º e o 6º, que vão até o outro lado. Vamos voltar, fazer o 1º, o 2º e o 3º, que vão para o outro lado. Então, ponto altíssimo ou ponto alto duplo, pega lá por trás do ponto, porque nós estamos empurrando para frente, 4 laçadas na agulha, puxa 2 e puxa 2. Então, o ponto já saiu daqui e foi pro outro lado. 2 laçadas na agulha, pega o ponto por trás para empurrar para frente, o fio que vem do rolo, 4 laçadas. Tira 2 e tira mais 2. 2 laçadas na agulha. Nosso 6º ponto. 4 laçadas, tira 2 e tira mais 2. Agora, nós vamos voltar lá naquele primeiro. É este aqui. Agora, a gente vai fazer o 1º, o 2º e o 3º. 2 laçadas na agulha, vira um pouquinho o seu trabalho para poder pegar o ponto, pode puxar ele até um pouquinho, para ficar mesmo em destaque, né? E se você sentir que precisa dar uma altura ainda maior para a sua trança, pode dar. Veja aí, ó, o 2º ponto tá aqui. Ele pode parecer um pouquinho complicado, mas não é não. A hora que a gente pega as manhas, fica até fácil. Empurrei pra frente. Tiro 2, outras 2 e outras 2. 2 laçadas. Aqui, o nosso 3º ponto, que fica um pouco apertadinho, porque vamos lembrar, os outros pontos estão passando por cima dele, né? Estão cruzando em cima dele. Então, 2 e 2. Muito bem, cruzamos. E seguimos aí com os nossos pontinhos normais, 2 pontos altos normais. Ficou uma laçada muito aberta aqui. Vamos, isso. Apertar mais um pouquinho, né? 2 pontos altos normais. Outros 2 pontos altos normais. O relevo, que é lá da bordinha. E o último ponto nas nossas trancinhas de virada. Então, cruzamos de novo. Vou fazer mais essa carreira pra gente ver. Essa primeira carreira da volta, ela é super importante, porque ela é que dá, na verdade, o formato, né? E a gente não pode pular nenhum pontinho dessa voltinha que a gente dá depois que cruzamos os pontos. Então, a gente coloca os 2 aqui, que são normais, 2 pontos normais. Já fiz ali a bordinha, um normal e o outro em relevo.
E aqui é que eu falo que é importante não perder nenhum, né? Tem 3 para este lado e 3 para o outro. Então, é importante que a gente trabalhe todos eles para nossa trança pegar bem o formato dela. Então, vamos lá. Empurrar para frente, né? Aliás, empurrar para trás, porque agora eu tô no avesso, desde o primeiro ponto. Não é mais ponto altíssimo, nem ponto alto duplo, é só ponto alto normal, empurrando para trás, porque eu tô trabalhando no avesso. Olha lá, o terceiro ponto. Ok. Vamos pegar. Muito bem. Agora, o meu quarto ponto tá aqui. Se você abrir a sua trança, você vai enxergá-los direitinho. Não pode pular nenhum. Então, eu vou fazer a minha laçada. Como eu tenho que empurrar ele lá para trás, minha agulha vem pela frente, puxo o fio que vem do rolo. Sempre dê uma altura boa para ir deixando a trança mais retinha, né? Do lado direito. E muito bem, os 6 pontos estão feitos aí. Olha que importante que é essa segunda carreira, essa primeira carreira, na verdade, depois que a gente faz os pontos se cruzarem, né? Fica uma trança muito bonita. E vou até o final dessa carreira, que é tudo normalmente. 2 pontos altos normais, que eu chamo de pontos de intervalo. O ponto do barrado, como ele tá em relevo lá do outro lado, no lado direito, aqui eu tenho que empurrá-lo para trás, então minha agulha passa pela frente do ponto. E o último, que são as trancinhas de virada, também precisam levar um ponto alto. Então, é assim que a gente trança, lembrando que na quarta carreira, a gente cruza de novo os nossos pontos. Fica um trabalho bem legal, dá pra ver bem as trancinhas. E isso se repete na medida do corpo do gorro. O que quer dizer isso? Se eu tenho 60 centímetros de corpo de gorro, a minha virada com as tranças tem que ter os mesmos 60 centímetros. Porque a hora que a gente for fechar, as medidas têm que estar iguaizinhas, sem nenhum problema que a gente não consiga visualizar direito. Então, faça aí, é tudo repetição, o trabalho é sempre repetitivo, né? Eu acho que no cinza ficou mais fácil de visualizar. Aqui a gente vê bem, né? O trabalho da trança, acho que tá dando pra você ver bem. Fica muito bonito e o gorro ficou maravilhoso. Então, vá fazendo aí, daqui a pouco a gente volta pra unir as peças, né? Unir a trança ao corpo do gorro. Até já! Terminando aí a viradinha, né, do nosso gorro, cheguei ao final da trança, vou cortar este fio. Dar um pontinho e puxar. Depois a gente vai arrematar todos os fios que ficaram soltos, né? O que nós vamos fazer agora? Nós fizemos uma bordinha de pontos baixos no nosso corpo do gorro. Agora eu vou virar isto pro outro lado. Vou colocar a minha trança aqui juntinho. Bonitinha, né? Desde o começo. Por quê? Eu quero que este lado avesso
fique pra dentro da trança. Que agora eu vou vir fazendo pontos baixos e esse ponto baixo vai ficar do lado direito, né? Então, o que vai aparecer quando a gente fechar o gorro é esse lado. Eu gosto muito de dar uma pendidinha nela com alguns marcadores, para não esticar demais, ou não chegar lá no final, na pontinha, com ponto sobrando, trança sobrando, ou gorro sobrando. Então, a gente coloca os nossos marcadores, mais ou menos, a cada, sei lá, cada 3, 4 trancinhas, né? Você conta umas 3 trancinhas, coloca o seu marcador. Eu não tô colocando ele assim não, porque ele anda. Eu tô colocando ele viradinho, segurando mesmo uma parte da trança, né? Então, ó, conta mais umas 3, coloca lá mais um marcador, para ela não andar enquanto a gente crocheta aí uma coisa na outra. E aqui mais um, só que eu não quero esses que caem, eu quero os que fecham. Não tô usando esse daqui, que é aberto. Tô usando aquele que a gente fecha mesmo, né? Tipo o alfinete de fralda. Pronto. Segurei a trança no corpo do gorro. E lembra que eu falei pra gente não tirar aquele fio que ficou pendurado com a nossa laçada? Porque é exatamente isso, nós vamos crochetar um no outro. Lembrando que cada ponto alto, ele mais ou menos significa um ponto baixo em cima do outro, né? Então, no corpo do gorro, a gente tem os pontos baixos que nós crochetamos arrematando. Na trança, a gente não tem. E isso é intencional, para justamente ela ter essa mobilidade. Então, a cada carreira de pontos altos que nós fizemos na bordinha, no nosso trabalho, na nossa peça de trança, nós vamos crochetar 2 pontos baixos. Então, serão 2 pontos baixos nesta carreira, outros 2 pontos baixos nesta carreira. E nós vamos pegando os pontos baixos que ficaram ali no gorro. Para isso, eu vou passar minha agulha aqui, fechar essa laçada. Já vou puxar um ponto. Puxo um pontinho. Pronto. Agora eu vou pegar aqui por dentro do ponto da minha trança, uma trancinha lá que a gente acabou de fazer nos pontos baixos e faço um ponto baixo. Por dentro da trança, pego ali o ponto baixo do corpo do gorro e outro ponto baixo. Veja que eu fiz 2 pontos baixos nesta carreira. Eu vou fazer outros 2 pontos baixos nesta carreira, outros 2 nesta carreira, para ir pegando os pontos baixos que estão lá já costurados no nosso gorro. Então, a gente vai indo devagarinho, né? Pega bem. Sempre trabalhando, lembrando de trabalhar frouxo, porque isto é uma peça que nós vamos vestir. E aí, nós vamos dando essa carinha no acabamento do nosso gorro. Ele vai ficando bem legal. E você vai fazendo com calma, com tranquilidade. Os arremates são importantes, porque são a parte de acabamento, né? Nós ficamos aí com alguns fios pendurados, que nós vamos arrematar já já. E seguimos assim até a pontinha, né? Então, a cada carreira da borda da trança, 2 pontos baixos, que vão pegando os nossos pontos baixos lá do gorro, do corpo do gorro, que a gente tinha feito na bordinha. Então, é tranquilo de fazer, não tem muita dificuldade, e conforme a gente for crochetando aí,
Já dá para irmos até tirando os nossos marcadores. E vamos seguindo, já quase na etapa final do nosso gorro. Faça aí com bastante paciência, pegando as duas peças, né? Elas precisam ficar bem costuradinhas, bem pregadinhas, ó. A gente tem ali os buraquinhos do nosso ponto baixo que foi feito no corpo do gorro, e a gente tem os pontinhos de borda, né? Que nós fizemos no nosso trabalho aí da trança. Vá fazendo até que você chegue lá do outro lado, e o acabamento que vai se ver no gorro é esse aqui. Fica bem bacana. A gente volta já já para fechar o gorro ali na lateral. Bom trabalho! E terminei de vir com uma carreira de pontos baixos, unindo as nossas peças. Agora eu vou cortar um pedaço bem grande dessa minha linha, dessa minha lã, para fazer o arremate das laterais, que nós vamos costurar agora com a agulha de tapeceiro. E quando chegar, vou partir daqui, e quando chegar aqui em cima, nós vamos costurar também lá em cima. Então, vou pegar um pedaço. Aqui tem uma laçada, vou passar todo esse fio que eu cortei agora. Este fio, lembrando, tá bem comprido, porque, na verdade, ele vai me ajudar a arrematar. Vou deixar esses fios até aqui, depois a gente arremata tudo por dentro. Mas este fio grandão vai me ajudar a arrematar esta borda, um lado com o outro, do nosso gorro. Pegando dos dois lados, e eu vou aqui pelo lado direito mesmo, porque vai ficar um acabamento legal. Você vai ver. Puxei, né? Coloquei a minha lã na agulha. Tá bem comprida, porque na verdade eu preciso mesmo dela para esse pedaço todo. Então, eu venho de um lado pro outro. Nesta ponta, eu tenho que costurar tanto o gorro, o corpo do gorro, quanto a minha bordinha que tem a trança. Então, eu vou pegar de um lado, passo a minha agulha. Desse jeito, passei por baixo dos pontos ali, tá comprido, né? Então, a gente precisa ir devagarinho. Vou pegar daqui pro outro lado, passando por baixo dos dois, pegando os dois, tanto o corpo quanto a trança. De maneira que eles vão se prendendo sem que, na verdade, o ponto apareça, né? Você vê que aqui eu tô passando por baixo, e agora eu passo por baixo daqui, desse lado, passei a agulha por baixo. Volto para passar por baixo, e aqui eu tô pegando com a minha agulha as duas peças. Eu tô pegando tanto o barrado com a trança, quanto o corpo do gorro. Então, fica um trabalho que não se vê, e também não fica uma emenda grosseira, né? Quando a gente olhar, ele vai ficar assim. Claro que vai se ver a emenda, mas não é uma coisa grosseira. Tô colocando todos os fios que estão sobrando lá pra dentro, porque eu vou vir arrematando todos eles depois que costurar todo o gorro. Então, eu passo assim por baixo, pego as duas peças. E dou um ponto bem firme, né, gente? Isso vai na cabeça.
E ele some ali no meio dos pontos. Vou pro outro lado, pego as duas peças. Veja que eu tô pegando o corpo e a trança. E volto lá pra pontinha. Eu volto sempre um pouquinho pra trás. Que é justamente pra ficar bem firme, né? Essa costura que a gente tá fazendo. E vai ficar atrás, essa parte que a gente põe pra trás na cabeça, né? E assim a gente vai costurando. Quando chegar ali na parte que é só mesmo o corpo do gorro, fica mais tranquilo. Porque aqui a gente tem que ter a preocupação de tá pegando as duas peças juntas. E vamos seguindo, pegando sempre as duas peças juntas. Terminei essa emenda entre as tranças, né? Veja que se a gente fez tudo direitinho, o destaque da trança fica bem coincidente. E agora, para terminarmos até aqui em cima, eu vou vir com um pontinho de um lado, a mesma coisa, só que agora tá mais simples, porque a gente tá só emendando, né, fechando o corpo do gorro. Então, um pedacinho de cada lado. Epa. Seguimos aí. Então, sempre pegando um pedacinho de um lado, volta um pouquinho para trás, pega lá o pedacinho do outro lado. A gente podia fazer aqui com a agulha de crochê, mas como aqui ficaria muito grosso com mais uma camada de crochê, eu optei por fazer com a agulha de tapeceiro mesmo, juntando os lados, né, as bordinhas, sem que fique grosso. Veja que a gente vai fazendo pontinhos que não dobra, né? A gente não tem que deixar esse ponto, essa emenda mais grossa ou com mais volume do que o próprio gorro, né? Então, a gente vai emendando assim, fica bem legal, nem se parece, se fosse só esse lado aqui, nem se veria a emenda, a gente nem perceberia. Vá fazendo aí o seu, quando chegar lá no topo, a gente volta para então franzir o que seria ali bem em cima na cabeça. Prontinho, toda a parte de trás já está costurada. Vejam que do jeito que nós fizemos, quase não se percebe. É como se fosse mais um intervalo. As trancinhas bateram, né? O relevo. Agora sim, a gente vai virar do avesso. Vira o seu gorro aí do lado avesso. Pega a agulha que você subiu com ela, né? Subiu com esse fio. E agora, nós vamos fazer um alinhavo pegando bem pertinho os pontos para irmos realmente enrugando essa parte. Que aqui é que nós vamos fechar o nosso gorro. Puxando bem. Para que ele fique bem fechadinho, né? Então, para cima e para baixo, você vai fazendo até que ele vá fazendo este fechamento aí nos pontos. Vai pegando assim, para cima e para baixo, bem na bordinha mesmo. Porque agora nós já estamos
no processo de arremate ali do cocoroco, de cima da cabeça, bem no topo, né? Então, você vai pra cima e pra baixo com a agulha. Não tem muito segredo para fazer isso aqui, não. A ideia é que ele fique bem encolhidinho, né? Todo o gorro fique franzido mesmo, né? Como os gorros ficam. Então, é muito tranquila essa parte, né? Eu imagino que depois a gente vai ter que dar uns pontinhos assim aqui no meio, porque ele é bem largo, né? A gente fez 60 centímetros aí de comprimento. Então, tem bastante coisa pra gente ir fechando. Nem que tenha que dar 2 voltinhas, né? Ó lá, já vai ficando um franzido bem legalzinho. Quanto mais próximo você pegar a agulha, assim, colocar pra cima e pra baixo, né? O zigue-zague, mais franzidinho, mais bonitinho ele fica. Não dê muito espaço aí entre os seus pontinhos, que é justamente para ir fazendo esses gomos. É um gorro. Então, vai fazendo aí. Já já a gente volta para fazer os arremates finais. Se o seu gorro, assim como o meu, ficou com esse buraquinho, não tem problema. A gente vem agora unindo um ao outro. Isto não vai dar defeito, não vai fazer diferença na hora que você for colocar na cabeça. Na verdade, a gente imaginava que isso fosse acontecer mesmo. O ponto é grosso e o comprimento do gorro tava grande, né? Então, você só dá um pontinho, uns pontinhos aí, unindo esse buraquinho que ficou aí no seu gorro. Os gomos devem ter ficado bem legais. Deixa eu ver agora por dentro. Olha só. Tudo fechadinho. Não tem buraco nenhum no gorro. Tá bem legal. E agora, para arrematar, a gente faz como qualquer arremate, né, gente? Aqui, como é bem no topo da cabeça, a gente vai fazer um pontinho. Pus bastante lã. Os pontinhos já com nó, né? E eu ainda vou cortar e fazer um outro tipo de nó, que nós vamos abrir a nossa lã. Cortar assim. Vou abrir os fios dela. Assim. 2 para cada lado, é uma lã que tinha 4 fios. A gente abriu a lã, né? E vou dar 3 nozinhos aqui. E o mesmo processo em todos os fios que ficaram soltos. Tá certo? E assim, aqui eu tenho ainda mais fio solto. A gente pode arrematar. Esses, na verdade, já estão, né, arrematados. É só dar uns nozinhos neles mesmo. Aqui. 3 nozinhos. Ficou ali, soltou até um fiozinho, que eu já tinha feito os arremates. Esse eu vou passar um pouquinho por dentro aqui dos pontos, como a gente faz os arremates de tudo, né? Vou passar aqui por dentro, porque não tem problema. Do outro lado, lembrando, a gente tem o arremate ali da nossa trancinha. E aqui tá bom. Vou abrir 2 fios para cada lado, né? Para me ajudar nesse arremate.
e dou uns nozinhos. Vou passar aqui por um, dá 3 nozinhos, passo um do lado do fio. Deixa eu ver qual que tá passando. Esse aqui. Passei um lado por um ponto. Vou dar 3 nozinhos. E arrematei. Agora, a gente vira do lado direito, né? Tira as nossas agulhas daqui. Podemos virar... Ah, aqui esqueci de cortar. Podemos virar do lado direito. Arrumar esses gomos. E aí está o nosso gorro, bem lindão. Gente, este é o resultado final do nosso tutorial de hoje. Eu adorei o resultado, ficou muito legal. E se você não fez a gola, dá uma chegadinha lá no meu canal que tem o tutorial dela todinho também. Espero que você tenha gostado de trabalhar comigo hoje. Se você gostou, deixa sua curtida, dá um like aí, se inscreve no meu canal para receber as novidades. Gratidão por você ter estado comigo até agora e até o próximo vídeo. Um cheiro!